Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sales Talk. Sales Talk. Hoje com um convidado extremamente especial aqui, o Chris Cornell, ele que é CEO da Corox. A gente vai falar sobre um tema que está muito em alta, né? Trazer para vocês conceitos, formas de aplicação, tudo o que vocês precisam saber sobre Sales Enablement. Seja muito bem-vindo, Chris. Obrigado, Rafa. Uma honra participar aqui do Sales Talk e bora lá falar de Sales Enablement. Show de bola. Então conta pra gente, Cris, primeiramente um pouco sobre você, sobre a Corox, para o pessoal entender o que a sua empresa faz, né? O tema está diretamente relacionado, né, ao teu negócio. Acho que vale a pena você dar um contexto geral, como que a empresa surgiu, qual que é a ideia central do negócio, entrega de valor, e aí a gente consegue destrinchar os detalhes. Legal, vamos lá então. Bom, acho que de forma bem objetiva, a Corox é a primeira plataforma de Sales Enablement do Brasil, né? O que a gente faz é capturar e analisar automaticamente conversas de vendas, ligações e videoconferências. A gente transcreve para texto para gerar insights, para saber o que os melhores vendedores estão fazendo de diferente e replicar para o restante do time. Então a gente é uma solução bem voltada para equipes de inside sales. Que legal, essa lógica de você replicar o comportamento, né, de vendedores de alta performance, né, os top performance nas empresas, a gente percebe que muita gente fala sobre isso, né? Muita gente traz isso como um conceito legal para a área comercial. Como que eu construo um processo, uma metodologia assertiva? Uma das formas é replicar os melhores. Mas a forma de fazer isso, como fazer isso, nem todos sabem, né? Então, legal, a Corox, ela traz, te dá a possibilidade, né? Empodera aí gestores comerciais para conseguirem fazer isso. Quando a gente traz a lógica do Sales Enablement, esse conceito, né? Essa palavra, né? O significado, se você puder destrinchar, né, sobre isso, o que é, né, de fato, como que isso é visto aqui no Brasil, como que isso é visto lá fora, acho que vale a pena para todo mundo estar na mesma página. Legal. Sales Enablement é uma área, uma disciplina que vem crescendo muito, né, no mundo, né? Só para todo mundo ter uma ideia, é um termo, é uma posição que vem crescendo mais de 300% nos últimos 5 anos. Então vem ganhando muita relevância. A gente pensa assim, Sales Enablement é uma coisa nova. Não, Sales Enablement, né? Habilitar vendedores, né? Então isso já é feito há muito tempo, é uma área de treinamento, é uma área de capacitação. O que mudou, né? Por que surgiu esse conceito fora do Brasil e depois agora tem ganhando tanta força agora aqui no Brasil? É basicamente porque a gente entendeu que treinar através do RH, muitas vezes o jeito tradicional, estava desconectado com a realidade do vendedor. Então, como é que eu habilito minha equipe de vendas se eu não estou no dia a dia, se eu não conheço as necessidades de aprendizado, se eu não entendo as estratégias do negócio que eu preciso conectar com as ferramentas, habilidades, comportamentos que precisam ser corrigidos para eu conseguir gerar resultado. Então, foi esse deslocamento ali do RH que surgiu essa posição, que muitas vezes em algumas organizações é feita pelo próprio gestor. Algumas empresas têm uma área específica, né, de Sales Enablement. Muita gente chama de Revenue Enablement, né, habilitar revenue, receita. Ou Customer Facing Enablement, né, habilitar quem está na linha de frente. Por quê? Porque a gente fala Sales é só vendas. Não, mas a jornada de compra começa, né, com pré-venda, vai para venda, depois entra no Customer Success, depois vai para o suporte. E toda essa jornada de geração de receita, retenção de receita, é papel do Sales Enabler, né? Essa pessoa com uma visão ampla, que deixou de olhar só para conhecimento, treinamento, e está olhando para processos, está olhando para a conexão da estratégia, onde que o negócio quer chegar, com as necessidades que as pessoas têm de mudança de comportamento, skills que precisam desenvolver, e aí sim de se desdobrar em ações específicas, né, de construção de playbook de vendas, criação de treinamentos, onboarding, treinamento ongoing, coaching, call review, né, que a área de atuação da Corox específica, né? Conseguir entender na vida real, na prática, o que está acontecendo para treinar esses vendedores, né? Então, a gente é uma ferramenta que entra dentro de um dos pilares de Sales Enablement que é fundamental, que é o aprendizado prático, entender a realidade do cliente de fato, né? E não só falar que, igual você falou, de fazer vendas como ciência, mas todo mundo fala, vendas é ciência, mas e na prática, o que você está fazendo? Eu tenho um CRM. O que vai para o CRM? 1% dos dados gerados. 1% não é nada, são dados. Onde que está a riqueza? Está nas conversas com os clientes. Como é que eu analiso essas conversas? Como é que eu analiso milhares, milhões de conversas para extrair
insights, saber tendências, saber padrões, corrigir gaps. Né? Então é mais ou menos esse o conceito que a gente está inserido. Perfeito, eu acredito que, até pegando, né, um gancho da tua fala, você tira aquela visão simplória de treinamento que muitas empresas enxergam como responsabilidade dos recursos humanos. Contrate uma empresa de treinamento para capacitar o meu time com técnica de vendas, técnica de gestão. É uma visão míope, de certa forma, para uma visão 360 dentro de uma jornada de compra. Acho que esse termo que você usou é perfeito. Como que o meu cliente ele se comporta do início, né, do relacionamento dele com a minha marca, até depois que ele já se tornou um cliente, né? E através disso, como que eu espelho, né, os meus processos, ferramentas, métodos e habilito as pessoas a utilizar. Então você falou sobre, né, você tira essa responsabilidade somente do RH, coloca algo mais holístico, mas isso também exige com que você tenha uma pessoa, né, ou pessoas para fazer isso com skills específicas. Né, hoje em dia as empresas têm, né, pessoas específicas para cuidar da área de Sales Enablement, como você mesmo comentou. Quando a gente fala sobre essa pessoa, né, até empresas que estejam pensando em montar uma estrutura nesse sentido, o que você acredita que é o perfil, né, de um profissional que não é mais aquele profissional só de recursos humanos, né, como eu comentei, mas uma pessoa que tem um conhecimento mais robusto, que seja mais completa para exercer essa função? Perfeito, legal. Eu acho que é legal trazer exemplos, né? Então, por exemplo, na Corox a gente atende empresas como Creditas, Olist, Martins Atacadista, Cortex, Arquivei, enfim, várias empresas. Se a gente for falar de cada uma delas, eu vou falar que tem uma estrutura de Sales Enablement diferente, tem responsabilidades diferentes, skills diferentes, tanto pela fase quanto pelo tamanho da equipe. Né? Então, se a gente for pegar, eu tenho um time de Sales Enablement. Eu vou poder ter uma pessoa especialista em designer instrucional, que vai ser a pessoa especialista em aprendizado, em criar treinamentos para adultos. Eu vou ter um especialista em vendas, que vai conseguir conversar, vai ter empatia com o vendedor para se colocar no lugar dele, para conseguir trazer conteúdo relevante. Eu vou ter uma pessoa especialista em conteúdo para cuidar do meu playbook, uma pessoa especialista em dados. Né? Então, o que eu falo assim, a gente está começando uma área de Sales Enablement, é necessário entender o principal gargalo, porque o mindset principal desse Sales Enabler é a capacidade de focar, de conseguir entender quais são as batalhas que eu vou escolher ter agora e o que eu vou falar não, e são muitos nãos. Então tem que ser uma pessoa que entenda de vendas, em alguns casos, entenda de mais dados, mais de treinamento, mas é muito esse conceito do mindset de conseguir priorizar e fazer essa conexão entre a estratégia do negócio e o time comercial, e entender um pouco da responsabilidade do Sales Enabler, né? Muitas vezes é chamado a posição que ocupa esse cargo, de para que ela está ali. Né? Em primeiro momento, para gerar consistência. Né? O que é consistência? É você manter um ritmo de resultados fluido, que você consiga ter previsibilidade, que é o segundo elemento. Né? Então, eu tenho consistência, eu vou ter previsibilidade. Com consistência e previsibilidade, eu vou ter eficiência do meu time comercial. Então, se eu tenho isso na cabeça, tenho esse mindset, consigo navegar entre as áreas, talvez eu tenha o primeiro conjunto de skills para um profissional de Sales Enablement, e aí eu vou podendo crescer conforme minhas demandas. Né? Uma pessoa especialista em treinamento. Agora eu vou trazer uma pessoa mais para dados, porque eu tenho um Sales Ops que está precisando de apoio aqui para fazer a ponte com o treinamento. E por aí vai. Perfeito. Acredito que uma pessoa, né, o perfil desse profissional, uma pessoa muito mais analítica, que tem a capacidade de diagnosticar e desenvolver, construir as coisas de acordo com aquela necessidade. Então até a gente usa o termo, né, o Sales Enabler, né, que a pessoa que está responsável por isso. Acredito que nas empresas são os chamados consultores de treinamento, né? Muitas vezes essa pessoa está dentro do RH, mas mesmo que ela esteja dentro do RH, não necessariamente é uma pessoa que tem know-how e conhecimento só de recursos humanos, né? E quando a empresa não tem condições, por exemplo, de ter uma pessoa de sales, um sales enabler, por exemplo, uma pessoa responsável por isso, existem meios, né, como buscar empresas ou consultorias que possam, né, ajudá-las a estruturar isso. Como que você enxerga hoje, né, no mercado essa possibilidade, visto que, né, nem todas as empresas podem decidir do dia para a noite, vou ter uma pessoa só para fazer isso, né, se dar o luxo? Ah, com certeza. Eu sou super fã do modelo de consultoria, né? Porque é um acelerador
né, de resultados. Então você compra conhecimento e você acelera aquilo que você quer construir. Então muitas empresas têm um pouco desse preconceito ou não entendem muito bem o que é uma consultoria. Você está comprando conhecimento, você está comprando o futuro, você está antecipando o futuro e evitando erros, evitando problemas que você pode executar. Então, principalmente quando a gente fala de Sales Enablement, que é uma área nova, né, tem pouco conhecimento, tem muito conhecimento fora do Brasil, mas tem pouca gente especializada no Brasil. Mas o que funciona para eu conseguir implementar uma solução ou uma ação, uma estratégia de Sales Enablement eficaz? Então, pouca gente sabe como fazer isso. Então, uma consultoria acaba acelerando esse processo e ajudando a empresa a tomar decisões estratégicas, do tipo, qual profissional que eu tenho que contratar para fazer essa passagem de bastão? Qual tecnologia eu tenho que contratar? Né? Eu vou dar um exemplo da Clorox. Pô, é importante a gente ouvir as calls e reuniões do meu time comercial. Então eu vou lá, vou baixar a reunião, vou baixar a gravação, daí eu vou pegar uma planilha, daí eu vou preencher. Pô, mas por que isso? Eu tenho uma tecnologia que captura, transcreve, dá insights e vai economizar muito tempo, né, da sua equipe, do recurso humano. Perfeito. Então no Brasil a gente tem um pouco dessa aversão à tecnologia, né? Então empresas de tecnologia que investem pouco em tecnologia e aversão muitas vezes à consultoria, que é o conhecimento ali disponível que vai te acelerar um resultado muito óbvio. Então eu vejo com super bons olhos, assim, para quem não tem esse conhecimento, procurar um especialista que vai, com certeza, a conta fecha. Perfeito. E até trazendo, né, você deu o exemplo, né, de ouvir ligações, baixar reuniões, é uma das funcionalidades, né? Eu acho que quando a gente fala de Sales Enablement, uma coisa que eu gosto muito é o dinamismo na forma das pessoas aprenderem, delas se desenvolverem, né, delas de fato consumirem, né, aquele conhecimento e a forma de fazer isso. E, né, você trouxe agora, a tecnologia vem para ajudar muito. Então, como que você enxerga, né, hoje, como você enxerga o engajamento das pessoas, né, o que você acredita que favorece para que as pessoas elas aprendam de uma forma mais leve, elas tenham vontade de consumir ali o que a empresa está fornecendo para ela de conhecimento, as formas, enfim, queria que você desse um panorama sobre isso. O que eu vejo que mais gera resultado quando a gente fala de engajamento, né, das equipes de vendas é a qualidade do que é entregue, o resultado final. Então, se está gerando resultado para um vendedor, ele vai gostar, ele vai engajar. Né? Se eu der 1 hora de uma aula chata que não gera resultado, que é mais do mesmo, ele não vai engajar. Eu vou dar um exemplo da Clorox. Pô, qual vendedor que não quer ter uma playlist, uma biblioteca do que os melhores vendedores estão... Como que eles abrem uma call? Como que eles negociam preço? Como que eles tratam uma objeção? Eles estão sedentos por esse conhecimento, eles querem aprender. Porque ninguém erra porque quer. As pessoas erram porque não sabem. Então, é muito injusto, muitas vezes, o modelo, né, que a gente vê em muitas empresas, que traz um vendedor, a pessoa nunca vendeu na vida, 20 e poucos anos, ou até com mais experiência, cai de paraquedas, vender um produto complexo, um cliente que ele não conhece, ele nunca viveu aquilo. Como é que ele vai conseguir desempenhar bem? E aí você entrega para ele um conteúdo que não vai ajudar ele. Então, se você entrega um conteúdo que ajuda, vai engajar. Então, se não está engajando, a qualidade está com problema. Procura uma consultoria, procura um especialista. O formato, ele importa muito. Então... Perfeito. É muito legal isso, né? Até as pessoas, né, que não conhecem a Clorox tem alguns formatos, né? Alguns modelos, né, de você entregar o conteúdo para a equipe de vendas, né? A gente está falando de vendas aqui agora. O que eu acho interessante quando a gente fala de Sales Enablement as pessoas não terem um olhar tão simplório. Por exemplo, né? Quando a gente fala de trilhas de desenvolvimento, trilhas de conhecimento, todo mundo acha que ter um LMS basta. Então, vou ter uma plataforma de EAD aqui que eu tenho os conteúdos em vídeo, ok. Não é só isso. Quando a gente fala de playbook de vendas, em que formato que é esse teu playbook de vendas, né, que você construiu? Ele é dinâmico, ele é passível de alterações e atualizações simultâneas, está conectado com os teus vídeos, por exemplo, as suas trilhas, né? Então, quando a gente fala de escolher uma tecnologia de Sales Enablement, é muito importante que as pessoas saibam que não é só um LMS, da mesma forma que não é só um playbook de vendas, seria de fato a junção de tudo isso. E quando a gente traz para uma realidade, né, da Clorox, né, que eu vou abrir um parênteses aqui para você explicar sobre o conceito até do Speech Analytics, né, que é quando a gente fala de equipes de Inside Sales, daí você pode explicar melhor para qual público é isso, mas eu gostaria que você trouxesse o contexto de Sales Enablement mais para equipes que trabalham de forma remota, com telefone, com calls. Acho que você tem bastante autoridade para falar isso.
Legal. Eu acho que o pouco do benefício, né, do Speech Analytics, entender o que está se passando nas conversas com os clientes, ele é muito devido à falta de dados que a gente tem quando a gente confia só no que está no CRM. Que é aquela história, o que vai para o CRM é 1% dos dados e esse 1% vai muitas vezes distorcido. E aí qual que é o problema? Né? Putz, eu não consigo ter escala e consistência, né? Se eu não consigo diagnosticar o que está funcionando e o que não está. E aí vem a solução, né? Então, capturar essas conversas, garantir que tudo vai ser gravado no mundo que cada vez mais inside sales cresce, né? Vendas por videoconferência, telefone. Eu consigo analisar em escala com uma acurácia alta, né? Então, esse é um fator importantíssimo também, né? Por isso que a gente desenvolveu a nossa própria tecnologia de Speech Analytics para conseguir ter uma acurácia próxima de 95% no português. E aí, com isso, eu consigo validar qualquer tipo de hipótese. Pô, será que minha primeira reunião com o cliente eu tenho que fazer mais ou menos perguntas? Pô, vamos perguntar para os dados. Será que meu melhor vendedor, o Rafael, ele faz quantas perguntas em média nos deals que ele converte? É 10. Pô, se o Cris está começando agora e ele faz 2 perguntas, opa, uma levantada de mão. Eu vou entender o que está acontecendo. Outro ponto. Muitas vezes, né, aquela história de vender a pá, né? Então, você vai vender a pá e às vezes ele, ninguém quer comprar uma pá. O cliente é agnóstico ao teu produto. Ele quer resolver uma necessidade. Então, ele não quer uma pá, ele quer um buraco. Mas ele não quer um buraco. Ele quer plantar uma árvore, colocar uma cerca. Mas ele não quer isso. Ele quer segurança ou ele quer uma sombra, uma fresca, né? Privacidade, ou ele quer um conforto. Então, esse diagnóstico, será que meus vendedores eles estão vendendo muitas features, né? Eles estão falando só da pá, da lâmina da pá, do cabo da pá, ou eles estão vendendo o benefício, né? Então, eu pergunto para os dados, né? O que é melhor? Eu falar mais dos benefícios, dos resultados que eu estou levando para o meu cliente, ou falar de features, né? Então, eu posso conseguir validar isso através do Speech Analytics, que vai capturar essas conversas, correlacionar, né, com dados do CRM, para eu entender, beleza, reuniões que eu perdi. Foi falado sobre preço, qual competidor, o que aconteceu nessa conversa. Para aí sim, isso ser um insumo riquíssimo para Sales Enablement falar, precisamos fazer esse tipo de treinamento, porque eu quero visar mudar esse comportamento e eu quero melhorar essa skill. E aí a gente vai para comprovar resultado, que é um outro desafio. Impactar determinado indicador. Determinado indicador. E aí como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que ter dados, eu tenho que ter um mindset de teste AB. Deixa eu pegar esse grupo de pessoas aqui e a gente vai mudar o discurso. A gente vai ter um discurso mais challenger e menos spin. E vamos ver se funciona. Perfeito. Como é que eu faço hoje sem tecnologia? Eu acho que... eu tive uma percepção que melhorou. Né? Não funciona mais. Ou melhor, não precisa mais ser assim. Perfeito. Eu acredito que até para condensar tudo isso, é muito comum que nas empresas, né, em grande parte das empresas a gente convive, né, tem contato diariamente, as empresas têm as coisas muito separadas, né? Então, tem os dados lá no CRM, tem uma área de treinamento que está montando o treinamento, mas não está olhando para esses dados. Tem uma demanda de uma determinada área para melhorar um determinado indicador e as coisas estão soltas, isso não está conectado. E a grande dificuldade, né, quando a gente olha principalmente para os dados, é o que eu faço com essa informação? Né? Então, acho que o conceito do Sales Enablement vem para você dar as respostas do que precisa ser feito e como precisa ser feito para melhorar os resultados em cima do que eu tenho de parâmetro em relação a dados. Acho que dá para, em termos de condensar tudo isso, dá para trazer essa lógica. E eu queria que você, né, desse uma perspectiva aqui para a nossa audiência sobre Sales Enablement de forma geral, como que você enxerga, né, esse conceito para os próximos anos. Eu até vou abrir uma pergunta adicional, né, quando a gente fala do próprio Speech Analytics, que está muito no core, né, da CoreRocks. A tua perspectiva de futuro aí, tanto para um conceito quanto para o outro. Legal. Eu vejo que cada vez mais vendas sendo tratado como ciência na prática, de fato. Vou dar um exemplo. Recentemente eu comecei a ler um livro que foi lançado agora em setembro de 22, que é do mesmo autor do Challenger Sale, o Matt Dixon. O Challenger Sale é de 2008, uma mega pesquisa de calls, entender o perfil do vendedor desafiador, né, o vendedor challenger, que era aquele vendedor que tirava o cliente do status quo. Né? Ele questionava, se você não comprar, isso vai acontecer. E agora, recentemente, com o Jolt Effect, esse segundo livro dele, ele fez uma outra pesquisa e ele descobriu que
Beleza, 44% das pessoas não compram porque elas preferem ficar no status quo. Mas 56% das pessoas não compram pela indecisão, pelo processo de não conseguir tomar decisão. E existe, aí ele desdobra, né, nos efeitos raízes dessa não decisão. Então, o que está fazendo os clientes não tomarem decisão? Então, ele analisou milhões de calls dessa vez. Milhões de conversas entre vendedores e clientes para conseguir diagnosticar um real problema de vendas no mundo atual. E o que eu vejo para o futuro? Cada vez mais as empresas implementando isso. Eu consegui validar de fato. Pô, será que meus vendedores estão conseguindo tirar o cliente da indecisão? Será que eles estão conseguindo dar mais segurança no processo de compra, que é um dos fatores que ele traz no livro, né? O cliente ele tem medo de tomar uma decisão, medo de dar um passo. Pô, como é que o vendedor consegue criar essa rede de proteção? Então, o Speech Analytics entra nisso, né? Então, esses dados estão em reuniões, videoconferências, ligações, e a partir do momento que a gente analisa, a gente consegue tomar decisões estratégicas para mudar coisas grandes, né? No discurso, na abordagem, no jeito de se vender uma solução, um produto no mercado. Perfeito, ótimo. Acho que deu esse resumo dos livros aí foi uma aula, inclusive depois, pessoal, deixar os 2 links dos livros, né, que você citou aqui na descrição para quem quiser comprar, enfim, quiser consumir esse conteúdo. Pelo visto, você super indica, né? Super indico, excelente. Bacana. Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do Sales Talk. Cris, muito obrigado por participar aqui com a gente. Foi uma honra poder trazer uma das pessoas que mais entende desse assunto aqui no Brasil, né? A primeira solução de Sales Enablement. Se quiser, fique à vontade aí para deixar teus contatos, como que as pessoas encontram você, a Corox, como que elas podem entrar em contato com vocês, caso faça sentido, né, a solução. Então, fique à vontade. Beleza, obrigado, Rafa. Um prazerzaço estar aqui compartilhando conhecimento, aprendendo também. Muito, muito bacana o que vocês têm feito para a comunidade de vendas. E, bom, acessem callrocks.com, meu LinkedIn também, estou super à disposição, conectem lá comigo, estou sempre publicando conteúdo, trocando. Enfim, o aprendizado nunca para e é isso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio do Sales Talk. Tamo junto. Valeu. Sales Talk.